Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e a minha convidada é Ana Beatriz Araújo. Ana Beatriz é pedagoga, especialista em desvios do desenvolvimento humano e professora do AEE, Atendimento Educacional Especializado. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para você se inscrever no canal. Assim você estará apoiando essa causa e ajudando o canal a crescer. Muito obrigada. Olá, Bia, seja muito bem-vinda, querida. É um prazer te receber novamente aqui. Olá, Denise, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, as mãezinhas, vão adorar esse bate-papo. E para começar, gostaria de te perguntar por que a escola ainda fecha as portas para a criança autista? Na verdade, Denise, a gente vem de um processo de inclusão, que é um processo relativamente novo. Historicamente, a inclusão ainda é um movimento de mudança cultural, de mudança social muito novo. E a gente percebe que existem avanços, sim, mas que ainda são avanços muito pequenos, se comparado com o que a gente ainda precisa avançar. A escola evoluiu, sim, a legislação evoluiu, sim, mas essa legislação ainda não colaborou efetivamente para que as coisas na escola, na prática, no dia a dia, no chão da escola, se efetivassem como poderia. Então, a escola, com um espaço estruturado, organizado de educação formal, ela ainda tem muitas limitações. E ela ainda se encontra muito fechada, muito reticente em relação ao desconhecido. Escola é espaço de aprender. E quando a escola se depara com crianças com algumas condições específicas, e o autismo está entre elas, que impactam a aprendizagem, isso se torna ainda mais desafiador. Quando a escola lida com alguém que tem uma deficiência sensorial, por exemplo, como uma criança cega, o que ela vai fazer? Ela vai buscar instrumentos, técnicas para promover acessibilidade para essa criança. Mas o cognitivo da criança está preservado. Mas no caso de uma criança que tem uma deficiência intelectual, por exemplo, que impacta diretamente o cognitivo, ou o autismo, que pode ou não impactar o cognitivo, mas que tem um prejuízo nas relações sociais, nas respostas sociais, às quais nós estamos acostumados. Isso causa um impacto muito grande na escola. A escola simplesmente ainda não sabe como lidar. Só que a essa falta de capacitação, soma-se a acomodação, a dificuldade de sair daquele modus operandi que não funciona para as nossas crianças com autismo e aprender algo novo. Eu sempre digo que a mudança só acontece, seja na escola, seja em nós mesmos, quando o contexto nos impele à mudança, quando o contexto nos convoca a mudar. E é por isso que eu acredito firmemente que as crianças precisam estar nas escolas, porque estando nas escolas, as escolas vão buscar cada vez mais formas de lidar com elas. A escola precisa enxergar a criança e o autismo, não com pesos diferentes, mas entendendo que não é o autismo que chega, é a criança com autismo que chega. E para entender da criança, ela precisa também entender do autismo. Então, a escola ainda está reticente, ela ainda fecha as portas, apesar da legislação, mas a gente está caminhando para mudar. Então, a minha mensagem inicial para as famílias é: não desista. A gente precisa chegar na escola, a gente só precisa aprender como chegar. É isso mesmo. E como a família, nesse caso, como a família e a escola podem ajudar nesse processo de inclusão escolar? É bem isso, família e escola. Cada uma fazendo a sua parte. A família fala de um lugar e a escola fala de outro lugar. Embora sejam lugares diferentes, eles não precisam ser conflitantes, eles podem e devem ser complementares. Então, a família precisa buscar, desde o início, uma relação de transparência e um desejo claro e explícito de colaborar com a escola. Isso ajuda a escola a vencer a resistência inicial, porque a escola tem medo de que a família coloque a criança na escola e também não venha a fazer a sua parte. E a família, ela tem um conhecimento precioso. É nesse núcleo familiar que essa criança começa a se constituir um sujeito. Existe um tempo aí dessa infância que a escola não domina, que a escola não conhece. A criança chega naquele ponto na escola. E o que aconteceu antes?
Que experiências essa criança viveu, como é esse núcleo familiar, como é a rotina dessa criança, que tratamentos, que terapias essa criança frequenta, o que ela já desenvolveu de habilidade. Tudo isso a família detém, é um conhecimento que a família detém, que pode e deve socializar com a escola. Então, essa comunicação, desde o início, ela é fundamental. Por outro lado, a escola também precisa saber como comunicar à família, como extrair da família as informações, explicando à família qual é a pertinência dessas informações, qual é a finalidade. Então, a escola não pode simplesmente solicitar um laudo, solicitar o contato de um terapeuta ocupacional, de uma fono, dizer que precisa que esse profissional venha interagir com a escola, sem explicar o porquê. Muitas vezes, a família fica se sentindo invadida na sua privacidade, sem entender qual é a finalidade daquelas informações que a escola está pedindo. Quando a escola sabe onde quer chegar com a criança, é por isso que eu digo que é importante a formação docente. É importante essa formação continuada, é importante a escola investir na formação dos seus professores. Quando há esse investimento na formação, a escola entende que ela está recebendo um sujeito único, como todos os outros, mas um sujeito único no sentido de que traz uma demanda muito específica, e que para esse sujeito único, que aprende de uma forma particular, ela vai desenvolver também um planejamento particular, que é o plano de ensino individualizado. Então, a família precisa desse conhecimento. Olha, eu preciso saber que o meu filho com autismo, ele vai para a escola e ele vai precisar na escola que a escola desenvolva um plano individualizado para ele. Por quê? Porque ele tem demandas que são só dele. Não são só dele apenas porque ele é autista. São só dele porque ele é João, porque ele é Maria, porque ele é Pedro. Então, é importante que a escola comunique com os terapeutas, é importante que a escola tenha informações sobre a vida dessa criança fora da escola, ou seja, no contexto familiar, na comunidade, como é o lazer dessa criança, como é a alimentação, se tem alergia, se toma medicação, tudo isso. Mas isso precisa ser conversado com clareza e com transparência. E a família precisa participar. De nada adianta acreditar que colocar a criança na escola, por melhor que seja o trabalho que a escola desenvolva, vai ser o suficiente para aquela criança se desenvolver, sem uma participação familiar. A criança passa 4 horas e meia, 5 horas na escola. As outras horas do dia ela passa com a família. E nas terapias, com a família. Então, a família também precisa organizar uma rotina, precisa saber, olha, Pro, como é que eu faço para executar essa atividade? Esse material que você está enviando, que deve ser um material adaptado às necessidades da criança, como é que eu vou ajudar o meu filho na manipulação desse material? E precisa fazer a sua parte. Quando uma escola é bem organizada nessa questão da inclusão, o que a escola faz? Ela faz um acordo colaborativo com a família. Olha, você precisa se comprometer a fazer isso, 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 e eu, enquanto escola, vou me comprometer a fazer isso, isso e isso. E ela acompanha e orienta essa família. É esse acompanhamento, é essa orientação, é essa abertura que vai fazer com que a família também se sinta amparada, acolhida, se sinta segura para intervir, né, nas atividades do aluno, ajudar os alunos a fazer as atividades, e vai fazer com que, em última instância, esse aluno se desenvolva mais e melhor. Quando há esse casamento, eu brinco que é um casamento mesmo, quando há esse casamento de escola e família, o aluno só tem a ganhar, ele só se beneficia. Os avanços na esfera educativa para a criança com autismo, claro que existem diferenças individuais, existem crianças que necessitam de um nível de apoio maior e necessitam outras que necessitam de um nível de apoio menor, mas os avanços da criança com autismo na escola, eles tendem a ser, sim, mais lentos do que o avanço de uma criança que não tem o autismo. E vai ser ainda mais lento se não houver esse trabalho. Então, requer paciência, requer estudo, requer amor, estabelecimento de vínculos e uma parceria efetiva. A escola precisa também ceder em alguns aspectos, entender as limitações da família, porque há coisas que as famílias não vão poder fazer. Cada família é um mundo, cada família tem uma realidade, tem suas dificuldades. E a família também precisa entender os limites da escola, para também não querer invadir o espaço, não querer invadir o espaço e o tempo da escola. Respeitar aquilo que é pertinente à escola e a escola respeitar aquilo que é pertinente à família. Um outro aspecto importante é com relação ao profissional de apoio. A gente sabe que o aluno com autismo, ele tem, por lei, direito a um profissional de apoio.
Mas esse profissional de apoio, o nome já está dizendo, é de apoio. Existem crianças com autismo que não precisam do profissional de apoio porque elas não precisam desse apoio extra, por mais que elas tenham uma condição específica, na avaliação, na adaptação, no período de adaptação escolar, se percebe que essa criança dá conta, sim, de trabalhar com o grupo, com os colegas, com a professora. E será que esse profissional é necessário? Então, isso tudo precisa ser conversado. Não é 2 mais 2. Cada situação é uma situação. Mas quando a criança com autismo precisa do profissional de apoio, esse profissional de apoio precisa ser assegurado, porque é ele que vai complementar essa rede de atenção à criança dentro da escola. Ele vai ser fundamental. Ele não substitui o professor, mas ele vai ser fundamental para fazer com que, dentro desse contexto, dentro dessa rotina escolar, essa criança tenha um melhor aproveitamento sob a mediação, orientação direta do professor. Então, são detalhes que fazem parte de um conhecimento que a família muitas vezes não tem. É por isso que a gente procura orientar, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, seja através dos cursos, dos encontros formativos para a família, orientar essas famílias para que elas tenham aquele mínimo necessário para argumentar com a escola, para dialogar com a escola, para colocar as demandas do seu filho com propriedade, para que as necessidades dele sejam de fato contempladas e ele se beneficie da vida escolar como pode e deve ser. É verdade, Bia. Porque é um momento muito difícil, né, para as mães, esse início, a busca das escolas, é realmente uma fase bem angustiante, mas ela pode ser mais leve. Eu acho muito importante isso que você falou. A mãe também tem que se preparar para conseguir dialogar com essa escola, né? E conversar, mostrar exatamente quais as necessidades do seu filho, e a escola respeitar a mãe também, como você disse, para não ser invasiva, mas mostrar o porquê ela está fazendo determinadas perguntas, porque ela precisa dessas informações, né, para poder ajudar melhor a criança. Então, é fundamental aí que haja um diálogo entre os dois e bastante cooperação entre ambos, né, para que a criança fique melhor e se desenvolva mais. E qual é a finalidade da escola para a vida da criança autista? A família deseja a escola. Toda família deseja a escola para o seu filho. E a família de uma criança com autismo também deseja a escola para o seu filho, e isso é um desejo muito legítimo. Mas a família precisa entender que a escola, ela tem uma função na vida de qualquer indivíduo. A escola é um espaço de passagem. A gente tem um período da vida, que é justamente o período em que a gente tem a maior possibilidade de desenvolvimento, que é a infância, a primeira infância, a infância e a adolescência, em que a gente precisa desse ambiente para desenvolver o nosso máximo potencial. Com a criança com autismo não é diferente. Essa criança precisa ainda mais desse espaço e da estimulação para que ela possa se desenvolver. Mas a escola prepara o indivíduo para a vida após a escola. Assim como a família, né, prepara o indivíduo para quando ele for adulto e não demandar mais da família. Então, a família precisa ajustar as expectativas. Primeiro, colocar a criança na escola o quanto antes é válido, importante e necessário. Mas tão importante quanto colocar a criança na escola é trabalhar com as terapias para desenvolver as habilidades básicas na criança para que ela aproveite desse espaço. Então, atenção, percepção, a comunicação, a regulação emocional, tudo isso pode e deve ser trabalhado mesmo antes de entrar na escola e continua sendo trabalhado ao longo da vida escolar, para que essa criança consiga se adaptar às rotinas escolares da melhor forma possível. E a família precisa também ajustar as suas expectativas para o futuro. Pensar que essa família está trabalhando com essa criança rumo ao desenvolvimento de uma autonomia, de uma independência. Não é só ler e escrever, não é só fazer as 4 operações, não é só isso, é muito mais. A escola nos constitui como sujeito, a escola ajuda a gente a entender quem a gente é no mundo, na relação com o outro, na relação com os pares, na relação com os professores. E isso é de uma riqueza que nenhum outro espaço dá. Então, é importante, sim, que a criança tenha uma vida escolar muito importante,
mas entendendo que a função dessa escola não é ser eterna, a função dessa escola é estar ali como um espaço de passagem que precisa ser vivido na sua plenitude, aproveitado da melhor maneira possível, para que um dia essa criança tenha outras atividades para além da escola. Chega um momento que a escola não é mais viável. Às vezes isso acontece no Fundamental 2, às vezes acontece no ensino médio. E será que vale a pena insistir? Será que vale a pena estar insistindo na permanência num espaço, quando essa criança tem outras aptidões, outras habilidades que podem ser trabalhadas em um curso profissionalizante, em uma atividade terapêutica? Isso é importante pensar. E depois da escola, o que virá? Para que essa criança, que vai se tornar um adulto, se torne um adulto produtivo, com a sensação de ser capaz de fazer algo e cada vez mais independente. As nossas crianças autistas, elas vão se tornar adultos autistas e elas precisam ter atividade, ter uma rotina diária com atividades. Essas atividades precisam começar a ser pensadas também. Então, pensar a escola como espaço de passagem e pensar em como fazer essa transição da escola para outras atividades na vida. Eu acho tudo isso que você falou super importante, né? E essa transição, né, é fundamental, né, Bia? Para que a criança, quando sair da escola, ela não fique, o que nós estávamos conversando, não fique ali paradinha em frente à televisão e não fazendo nada o dia inteiro. Que ela tenha atividades, que ela continue ativa, né? E continue se desenvolvendo e se sentindo bem, e com isso também trabalhando sua autoestima e desenvolvendo suas aptidões, né? Isso é fundamental. Muito obrigada, querida. Você quer deixar uma mensagem para os pais? Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Eu quero dizer aos pais que, primeiro, não desistam da escola. Pelo menos não desistam antes de tentar. A escola tem uma função na vida do indivíduo e essa função é insubstituível. Em segundo lugar, entenda que família e escola precisam trabalhar para se tornarem desnecessárias. A família sempre vai ter um papel na vida daquela criança que vai se tornar um adulto. Mas como é bom para a mãe poder ver que o seu filho, à medida que vai crescendo e se desenvolvendo, ele vai também desenvolvendo habilidades, se tornando cada vez mais independente, demandando cada vez menos da atenção dela, desse cuidado tão de perto. É isso que a gente quer, que eles desabrochem, que eles floresçam, que eles consigam expressar o seu máximo potencial. Seja ele qual for, porque cada indivíduo é único, todos são diferentes, têm limitações e têm potencialidades. Então, se a gente trabalhar desde pequenininho para se tornar desnecessário, no sentido de trabalhar a independência dessa criança, a independência possível, sem comparar com o filho do outro, sem achar que precisa atingir o padrão. Quanto mais a gente fizer isso, mais sucesso a gente vai ter. É verdade, muito obrigada, querida. E quem quiser, né, ouvir um pouco mais, conhecer um pouco melhor você, assistir suas lives, o seu canal no YouTube, que é o Inclusão Possível, nós vamos deixar aqui o link abaixo para vocês, né? E tem muito conhecimento para vocês, para a Bia passar para vocês, tem muita coisa boa, muita informação. Então, acessem lá o Instagram, que é o inclusãopossível.oficial, e o Inclusão Possível no YouTube, tá bom? Vocês vão adorar conhecer e ouvir mais a Bia. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Bia. Foi um grande prazer recebê-la e ouvir um pouco mais você. Muito obrigada. Eu que agradeço todos os convidados, pais e professores, a conhecer o canal e também o perfil do Instagram. Muito obrigada. E obrigada a todos vocês que assistiram ao nosso bate-papo até agora. Se gostaram do nosso bate-papo, compartilhem, para que chegue a mais pessoas. Muito obrigada e fiquem com Deus.